Você já teve um dia arruinado por algo que, no fundo, talvez nem fosse real? Não foi uma briga de verdade. Não foi uma notícia grave. Não foi nada concreto. Foi só um pensamento. Um único pensamento que apareceu na sua cabeça e em poucos minutos virou uma avalanche. E o mais assustador é que naquele momento parecia totalmente verdade. Parecia lógico, parecia óbvio. Parecia impossível não acreditar. Mas e se eu te dissesse que grande parte do sofrimento que você sente não vem do que acontece com você, mas das histórias que a sua mente cria sem você perceber? E pior, e se eu te dissesse que nesse exato momento pode existir um pensamento rodando aí dentro da sua cabeça, moldando seu humor, suas decisões e até a forma como você se vê, e você nem questionou ele ainda? Porque aqui está o ponto que quase ninguém te explica. A sua mente não está o tempo todo te mostrando a verdade. Ela está te mostrando uma versão da realidade baseada na emoção em que você está. E isso muda tudo. Porque significa que, dependendo do seu estado emocional, você pode estar enxergando a vida de forma completamente distorcida, sem perceber. E é exatamente por isso que, em alguns dias, tudo parece leve, possível, até bonito. E em outros, nada faz sentido. Tudo pesa, tudo parece dar errado. Mas o mundo lá fora não mudou tanto assim. O que mudou foi a forma como você está interpretando ele. E se você não entender isso, você vai continuar vivendo refém de pensamentos automáticos, acreditando em coisas que nunca foram verdade e reagindo a cenários que só existem dentro da sua cabeça. Agora imagina o seguinte: e se você pudesse perceber esses pensamentos antes que eles crescessem? E se você pudesse interromper esse ciclo antes dele tomar conta do seu dia ou da sua vida? E se, ao invés de ser levado pela sua mente, você começasse a conduzir ela? É isso que você vai entender a partir de agora. E eu te garanto, depois desse vídeo você nunca mais vai enxergar seus pensamentos da mesma forma. Existe uma coisa que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. Você não acessa qualquer tipo de pensamento a qualquer momento. Sua mente funciona como se estivesse em faixas emocionais. Dependendo de como você está se sentindo, você só tem acesso a certos tipos de pensamento. Quando você está bem, leve, em paz, sua mente naturalmente te entrega pensamentos mais positivos, mais esperançosos, mais equilibrados. Mas quando você está ansioso, inseguro ou triste, a lógica muda completamente. Você não consegue simplesmente pensar positivo. E não é falta de força de vontade. É funcionamento da mente. Naquele estado, você só consegue acessar pensamentos compatíveis com aquela emoção. E é exatamente por isso que, quando você está mal, parece que tudo piora. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu filtro mudou. E aqui entra uma das coisas mais importantes que você precisa entender. A melhor forma de se proteger contra pensamentos negativos não é lutar contra eles. É elevar o seu estado emocional. Porque quando você está bem, pensamentos negativos quase não encontram espaço. E mesmo quando aparecem, eles passam rápido, sem força, sem impacto. Agora, quando você já está mal, qualquer pensamento ganha peso, ganha velocidade e começa um efeito dominó. Talvez você já tenha vivido isso. Tudo começa com um pensamento pequeno. Por que será que ela não respondeu? E aí vem outro. Ela sempre responde. Depois acho que ela não gostou do que eu falei. E quando você percebe, ninguém gosta de mim. Percebe o salto. Percebe como sua mente construiu uma narrativa inteira, sem nenhuma confirmação. Isso é o embalo mental. Um pensamento puxa outro que puxa outro, e quando você vê, você já está completamente dentro daquela emoção. E o mais perigoso é que naquele momento parece verdade, mas não é. Nem tudo o que você pensa é verdade.
Na maioria das vezes, é só a sua mente tentando dar sentido às coisas, baseada no estado emocional em que você está. E isso nos leva a um ponto central. Não é o que acontece que define o que você sente. É o que você pensa sobre o que acontece. Duas pessoas podem viver a mesma situação e ter experiências completamente diferentes. Porque o que muda não é o fato, é a interpretação. E se a interpretação muda, a emoção muda. Agora presta atenção nisso. Você não precisa sair de um estado ruim direto para um estado perfeito. Isso não funciona. Se você está mal, tentar forçar um pensamento extremamente positivo pode até piorar tudo. O caminho real é mais simples. Você precisa de um pensamento um pouco melhor. Só um pouco. Se você está pensando, tudo está dando errado, talvez consiga pensar, ok, nem tudo está dando errado. E isso já muda sua direção. E direção muda tudo. Agora tem um detalhe importante. Seu cérebro foi programado para focar no negativo. Não porque isso te faz bem, mas porque isso te manteve vivo. Lá atrás, quem lembrava dos perigos sobrevivia. E esse padrão continua ativo até hoje. Por isso você esquece elogios rapidamente, mas guarda críticas por dias. E se você não percebe isso, você começa a acreditar que sua visão da realidade é neutra. Mas ela não é. Ela já vem inclinada para o negativo. E é aí que entra o treino. Você pode ensinar sua mente a olhar diferente, não ignorando problemas, mas equilibrando o foco, aprendendo a perceber o que também está funcionando. Porque sempre tem algo, mesmo nos dias difíceis. Mas existe uma habilidade que muda completamente o jogo: questionar seus pensamentos. Quando um pensamento surgir, ao invés de acreditar, automaticamente você pergunta: isso é verdade? Eu tenho certeza disso. Existe outra explicação? Essas perguntas quebram o automático. Elas te tiram do fluxo e te devolvem o controle. No final das contas, o maior erro não é ter pensamentos negativos. É acreditar em todos eles. Você não precisa eliminar pensamentos ruins. Você precisa parar de tratar todos como verdade. Porque entre o pensamento e a realidade existe um espaço. E é nesse espaço que está a sua liberdade. Agora eu quero te ouvir. Qual é o tipo de pensamento que mais te prende hoje? Aquele que mais volta, mais insiste, mais te faz duvidar de você? Escreve aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você? Se te trouxe clareza? Se abriu sua mente de alguma forma? Segue o canal. Porque entender sua mente é o primeiro passo para transformar sua vida. E a gente ainda tem muito para explorar juntos.